E o açúcar é um produto de consumo básico e uma commodity essencial para a balança comercial brasileira. E foi justamente sobre este assunto que Walter Pulga Júnior conversou com Luciano Rodrigues, gerente de economia da Única, na Bolsa Brasileira de Mercadorias. Acompanhe a entrevista. Luciano, obrigado por ter vindo participar da nossa programação. Vamos começar falando de um assunto que até pouco tempo ocupava aí as manchetes dos jornais, que é a disputa do Brasil com a China por taxas, por tarifas. Conseguimos um acordo com os chineses? Bom, a gente tem travado aí uma discussão grande no mercado mundial de açúcar, tentando reduzir as medidas que distorcem o comércio internacional, né? Inicialmente foi a discussão com a Tailândia, que é o principal, o segundo maior exportador depois do Brasil. Nós tivemos uma mudança no mercado tailandês. Agora, mais recentemente, né, conseguimos um acordo, né, o governo brasileiro, numa atuação muito importante, conseguiu um acordo com a China para que a salvaguarda, né, aquele imposto de importação adicional que foi colocado pela China, não seja renovada a partir do próximo ano. Então, esse é um avanço importante. Nós já chegamos a exportar para a China 2,5 milhões de toneladas há 3, 4 anos atrás e esse volume caiu de forma drástica. Então, a gente espera que nos próximos anos possamos restabelecer esse envio de açúcar para o mercado chinês. E agora a discussão, no início desse ano, se entrou no mercado indiano, né? Então, já teve um primeiro round de consulta do governo brasileiro as práticas do mercado praticadas pela Índia, que acabam conferindo benefícios para o produtor exportar, né? Subsídios, na verdade. Exatamente, subsídios para exportação e um mecanismo de sustentação de preço doméstico que acaba distorcendo as condições de mercado. Então, acho que essa é a próxima discussão, né? A ideia é que esse período de superávit de produção de açúcar no mercado mundial, a gente tem, em função dessas medidas, ele tem se estendido. Então, é importante que o governo brasileiro se posicione, o setor privado tem dado todo o apoio, a gente tem trabalhado muito nesse tema, né, para que a gente possa restabelecer um mercado mais justo, no sentido de que não tenhamos medidas que acabam protegendo ainda mais e distorcendo o mercado mundial, né, dando benefício para colocar açúcar no mercado mundial. O consumo de açúcar no mundo caiu bastante ou houve uma superprodução? Não, o consumo ele cresce a taxa aí de 1,5% ao ano, né? Então, apesar de todo esse movimento em relação ao açúcar, o mercado mundial, o consumo mundial tem crescido, o açúcar é um dos carboidratos mais baratos e o consumo tem crescido, especialmente na África, leste e sul da Ásia. Então, na média mundial, 1,5% ao ano. Todo ano a gente observa, nós estamos falando aí algo em torno de 3 milhões de toneladas. O que aconteceu nos últimos anos foi uma superprodução, né? Então, produção acima do consumo, como consequência nós tivemos preços baixos. Nesse momento a gente já está vendo uma certa reversão, mas ainda é um movimento bastante tênue. Eu acho que nós vamos ter que esperar mais algum tempo para ver alguma mudança no preço internacional da commodity, né? Um patamar de preço que a gente enxergou 4, 5 anos atrás, né? Então, o mercado de açúcar tem esse ciclo, né? 2, 3 anos de preços mais altos, 3, 4 anos de preços mais baixos. A gente está passando por um período de reversão desse ciclo. Agora, a saída, e você lembrava isso pouco antes da entrevista, aqui no Brasil, para quem processa cana-de-açúcar, é o etanol. O etanol foi a nossa alternativa. Mudamos a utilização da cana, do açúcar para o etanol, aumentando para o etanol, não? Perfeito, é isso mesmo. Acho que o Brasil tem uma saída estrutural para esses períodos de preço mais baixo do mercado de açúcar, que é o mercado de etanol aqui, né? Então, na última safra, só para ter um exemplo, nós tivemos uma oferta recorde de etanol, chegamos a 33 bilhões de litros, mesmo com a redução de moagem de cana-de-açúcar, isso em função da mudança do mix, né? Nós reduzimos de um ano para outro 10 milhões de toneladas, o ano passado produzimos 26 milhões de toneladas aqui no Centro-Sul, mais 2,5 milhões de toneladas de açúcar no Norte e Nordeste, então uma redução de aí, em torno de 10 milhões de toneladas de açúcar.
é uma condição muito diferente dos outros países produtores, né? Quando o preço do açúcar cai, você não tem outra alternativa a fazer com a cana-de-açúcar. Aqui no Brasil a gente pode deslocar para etanol, e nessa safra nós estamos observando isso novamente, né? Os dados agora do início de abril, venda de etanol das usinas aqui do Centro-Sul, chegou a registrar 1 bilhão e 800 milhões de litros no mês, quase 40% a mais do que a gente vendeu no mesmo mês do ano anterior. Então, essa saída estrutural é fundamental e traz uma competitividade diferenciada para o produtor brasileiro. Agora vamos falar da perspectiva de futuro, que você também gostaria de mostrar, que é o avanço do RenovaBio. RenovaBio vem mesmo para melhorar a condição do produtor? Bom, essa é a nossa expectativa e até agora a regulamentação do programa tem atendido todos os prazos, né? Então, isso é importante porque além de consolidar o mercado de etanol e essa estrutura diferenciada da produção brasileira, o RenovaBio traz 2 elementos fundamentais para esse setor. O primeiro deles é aquela meta de descarbonização. Então, a gente consegue ter uma previsibilidade, ter uma diretriz de longo prazo, algo que é muito importante para fundamentar a decisão empresarial, investimento, principalmente no Brasil, né? Nos últimos anos nós vimos mudanças absurdas no mercado de combustíveis e isso prejudicou de forma significativa o setor de etanol, entre outros, né? Então, acho que esse é o primeiro elemento do programa. O segundo elemento é o reconhecimento do papel dos biocombustíveis na redução de emissões, né? Então, o programa prevê que cada produtor vai poder emitir um título de descarbonização, né, que foi chamado de CBIO, né, e esse título de descarbonização vai ser comercializado em bolsa. Então, dependendo do volume de etanol que você produzir e dependendo do seu nível de eficiência ambiental na produção, você vai emitir mais ou menos títulos. Então, nessa safra ainda, a previsão é que a gente comece a enxergar o funcionamento do RenovaBio. A lei foi publicada no final de 2017, tem 2 anos de regulamentação, então o programa começa no finalzinho desse ano, a gente fala 2020, porque é basicamente uma semana, que nós temos no final desse ano, então ele inicia efetivamente agora no início de 2020, então nós vamos ter aí o finalzinho dessa safra já com esse programa em funcionamento, o que deve trazer um pouco mais ainda de estrutura para o mercado de etanol e consolidar essa condição brasileira. Bom, para quem processa cana-de-açúcar, o RenovaBio é uma boa notícia, uma boa perspectiva. Para o produtor que já reivindica participação na rentabilidade que o RenovaBio pode trazer, é uma vantagem? O RenovaBio ajuda também o produtor, aquele que cede terra para a usina ou que planta cana? Olha, esse setor, né, ele tem um mecanismo de divisão de receita que é dado pelo Consecana, que foi adotado como referência na maior parte da região produtora, então todas as empresas acabam praticando aí o preço do Consecana com algum ajuste. É natural que um aumento de receita, né, advindo do CBIO para a usina, seja refletido também no preço da cana-de-açúcar que é paga para o fornecedor. A gente tem discutido no âmbito do Consecana, né, como incorporar o RenovaBio ao Consecana, essa discussão já está andando. Obviamente que a gente precisa esperar o término da regulamentação dele, porque tem uma série de detalhes ainda que a gente não conhece para poder incorporar, mas é natural que esse aumento de receita da indústria, se de fato ela acontecer via receita de CBIO, também tem algum reflexo no preço da cana-de-açúcar. Bom, você acaba de ouvir Luciano Rodrigues. Luciano Rodrigues é gerente de economia da Única, União da Indústria de Cana-de-Açúcar. Produtor, perspectivas melhores mais adiante. No momento, situação um pouco complicada, principalmente por queda no preço do açúcar. Mas temos o etanol como um colchão que ajuda, né, a passar por esse período mais difícil. Passamos o recado? Perfeito. Bom, agradeço mais uma vez o Luciano Rodrigues aqui conosco. É com vocês em Campo Grande.